Quero aqui cumprimentar a entrevistada da tarde, a convidada da tarde, que é Leda Gomes, criadora do canal Juro Que Posso, que eu até já dei uma olhada no YouTube, e há 7 anos abraçou a causa em defesa dos portadores de transtornos mentais. É com ela que nós iremos conversar, iremos bater um papo nessa tarde, e eu tenho certeza que será muito importante, muito esclarecedor o que vai ser tratado aqui. Leda Gomes, boa tarde, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar conosco aqui nessa tarde na programação. Boa tarde. Boa tarde, Bispo. Para mim é um prazer enorme estar aqui, né, nessa conceituada emissora, nesse canal de comunicação, levando informações na questão que se diz respeito à saúde mental. Para mim é uma honra enorme realmente ter sido convidada para participar aqui desse programa. Muito bem, o tema de hoje será a reforma psiquiátrica. E eu já inicio perguntando o seguinte: o que mudou com a reforma psiquiátrica e o que você destacaria? Em destaque, Bispo, eu coloco o tratamento humanizado, né? De forma que o que mudou e o que vem mudando com a reforma psiquiátrica é o RAPS, que é uma rede de atenção psicossocial, que é uma estratégia que tem a finalidade da ressocialização do sujeito, ou seja, do usuário, do portador da saúde mental. Essa estratégia vem com um tratamento humanizado, onde se acredita que excluir não é tratar. Então, isso foi a mudança que veio com a reforma psiquiátrica. RAPS, vamos falar um pouquinho mais a respeito disso. RAPS, ele nasceu junto da luta antimanicomial. Ele é uma estratégia dentro da reforma psiquiátrica. São estratégias que, ao longo do debate aqui, a gente vai explicar bem direitinho o que realmente é o RAPS. Uhum. Agora, o CAPS, o que seria e quais seriam os seus objetivos? Bem, o CAPS, são a sigla, né? CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, é um serviço de saúde comunitária do Sistema Único da Saúde, o SUS. Ele é constituído por uma equipe multiprofissional que oferece tratamento para as pessoas com transtorno mental, cuja gravidade justifiquem sua permanência no espaço acolhedor, comunitário e promotor de vida. Essa equipe que é composta por diversas categorias de profissionais da saúde. Então, ele tem o objetivo de unir seus saberes e propor atividades e cuidados que melhor respondam às demandas dessas pessoas. No caso, eu vou falar especificamente do CAPS, né, que é onde o meu familiar faz o seu tratamento. Lá é composta por enfermeiro, assistente social, profissional de educação física, técnica de enfermagem, psicólogos, médicos, psiquiátricos, oficineiros, músicos e também terapeuta ocupacional. E os objetivos, né, o senhor me perguntou aí quais são os objetivos do CAPS. Ele tem a finalidade de oferecer atendimento à sua população de abrangência, seja acompanhamento clínico, reinserção social, acesso ao trabalho e lazer, autonomia para exercício dos direitos civis, fortalecimento dos laços familiares e comunitários. Além disso, o CAPS também tem o objetivo de ser substitutivo, né? O CAPS é o que temos de melhor como substitutivo dentro da reforma psiquiátrica. 16 horas e 24 minutos. Tem aqui um áudio do WhatsApp, uma pergunta aqui para a nossa entrevistada, Francisca. E vamos aqui para o WhatsApp. Boa tarde. Meu nome é Douglas e gostaria de fazer uma pergunta. Quem devemos acionar quando uma pessoa está no surto psíquico? SAMU ou bombeiro? Obrigado. Então, é o SAMU. Esse é o serviço que é destinado a atender a essas situações de crise. Dentro da reforma é o SAMU, porque a equipe do SAMU, elas são treinadas nesse serviço. Agora, próxima pergunta, pastor André, pergunta 5. Leda, quais são os tipos de tratamentos realizados no CAPS? Eu vou simplificar, né? Nos CAPs, o cuidado ele é ofertado prioritariamente pautado em 2 linhas de cuidado, terapêutica e a medicamentosa.
Terapêutico é aquele que não usa medicação nenhuma, Isso, seria isso? Que é a terapia ocupacional, onde entra os oficineiros, os terapeutas, a aula de música, a arte-terapia. Então, mas por exemplo, como diferenciar um do outro? Esse medicamentoso seria para a pessoa que estaria um pouco mais... Pastor, bispo, na realidade, esse tratamento, as pessoas que chegam lá no CAPS, eles estão necessitando do medicamento. Então, o que é que se faz? O medicamento serve para controlar o momento do surto, né? Para deixar a pessoa passar a lidar com aquela crise. E é um trabalho feito junto com a terapia, que é porque o nome já diz, psicossocial. Então, trabalha com o psico e o social. Então, a terapia serve para que as pessoas elas voltem à reinserção social. Entendeu? É um trabalho feito manual, oficineiro, arte-terapia, uma ocupação, ocupacional, para ocupar a mente e ajudar a sair da crise. A medicamentosa é só para o controle. Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui um pouco polêmica, mas vou fazer. Certo. O tipo de paciente, o tipo de situação deve, não sei, mas certo. deve... as pessoas, existe algum tipo de preconceito nesse sentido? Demais. Eu posso falar como familiar, né? Porque, assim, é uma coisa que realmente o preconceito existe e a gente luta justamente contra o preconceito, né? Temos passado situações e foi o que me levou a lutar na luta antimanicomial e engajar, assim. Depois que meu esposo foi acometido do transtorno, ele sempre gostou de fazer trabalhos voltados para social, né? E quando ele adoeceu, a gente foi muito bem acolhido ali no CAPS. Eu vou falar especificamente do CAPS, que faço parte na questão do tratamento do meu esposo, que é o Gutenberg Botelho. E eu costumo dizer que esse CAPS, ele veio no momento como salva-vidas para a gente. Porque, assim, o esposo geralmente é a cabeça da casa, é quem, né? Então, a gente tinha toda a estrutura da gente, é o nosso esposo. É o pai, né? O pai dos meus filhos. Então, quando a gente estava no momento de fragilidade, a minha família, com a situação do transtorno que ele foi acometido, então o CAPS veio como um salva-vidas para a gente, né? E já faz 7 anos, a gente pegou aquele amor por essa causa, da forma que ele foi tratado. E antes era um tratamento, né? Graças a Deus ele não chegou nunca a precisar de tratamento subhumano, mas, assim, pelo que eu ouvia falar, não posso falar porque, assim, ele não passou por esse processo, mas, assim, o meu esposo, ele foi muito bem atendido e nós, familiares, fomos muito bem acolhidos nesse sentido. Então, eu digo que, como eu ia ficar no aconchego do meu lar, sabendo que tantas pessoas, tantas famílias estavam ali passando pela mesma situação que eu passei e, às vezes, não conhece até esse trabalho do Centro Psicossocial, que é pouco divulgado, mas a gente tem buscado levar o conhecimento das pessoas. E, assim, quando eu me sentia deriva, eles foram um salva-vidas para a gente e eu quero levar o conhecimento de informar essas pessoas a importância do CAPS para que alguém que tenha um familiar que está passando por esse processo tão difícil. Então, esse foi um dos motivos que me fez abraçar a causa, a experiência vivenciada. Na verdade, então, isso acaba sendo um testemunho também da senhora, também, né? Pastor, um também. Testemunho. Muito bem. Vamos voltar aqui para áudio. WhatsApp, Francisco. Olá, boa tarde. Meu nome é Gerson, moro no José Américo e queria saber, essa associação na qual você atua foi criada com que objetivo? Certo, a associação. Essa associação, olha, eu vou falar um pouco da associação, porque também na época que ela foi criada eu não participava. Como já falei, faz 7 anos apenas que abracei a causa, certo? Essa associação ela surgiu nos finais dos anos 90 e início dos anos 2000. Foi exatamente quando o movimento da luta antimanicomial ela se firmava enquanto movimento político-social aqui na Paraíba.
E veio a ideia, a partir das reuniões de familiares que acontecia lá no primeiro serviço substitutivo do estado da Paraíba, o Hospital Dias, Espaço Conviver. Então, de lá veio, a partir dessas reuniões dos familiares, começou a se entender a necessidade de uma associação para fortalecer o protagonismo, né, dos usuários de forma muito mais eficiente e até didática, e com muito mais espaço nos movimentos que estavam acontecendo em função da reforma psiquiátrica e do movimento RASP, que estava sendo gestado naquele momento. Então, ela nasceu com esse objetivo, e muitos outros objetivos foram atendidos desde que essa associação foi fundada. Foi garantir um tratamento digno para as pessoas, certo, que sofrem com o transtorno, e acreditamos no tratamento de fora dos manicômios, por isso defendemos a reforma psiquiátrica nessa luta manicomial. E assim, para as pessoas que querem os pré-requisitos, né, para preencher esses pré-requisitos é muito fácil. É só você vir somar conosco na luta, saber que excluir não é tratar o portador de transtorno mental. Ele precisa mesmo de carinho, respeito, compreensão e participar das nossas reuniões, né? Então, esses são os requisitos, é entender realmente o objetivo da luta antimanicomial. Muito bem. 16 horas e 43 minutos. Leda Gomes, é com ela que está sendo o nosso bate-papo de hoje, muito importante. De repente, como ela disse, a falta de divulgação desse trabalho humanitário, cuidando do ser humano, das pessoas. De repente, você que está ouvindo a programação aí, você tem um parente em casa, ou você conhece alguém que tem um parente que precisa dessa atenção, desse carinho, como Leda colocou, de cuidados especiais, e você não sabe aonde se dirigir, a quem procurar, a quem recorrer. Então tá aí uma luz, tá aí uma direção para que você possa procurar o trabalho dos CAPS, enfim, da associação, e você receber a ajuda que você precisa. Nesse caso, Leda, a pessoa que está ouvindo e de repente tem um familiar também e precisa dessa atenção, desses cuidados, como é que ela tem que fazer? É muito simples, pastor. Assim, a gente sabe que muitos familiares, né, levam seus pacientes de forma que está passando transtorno, né, e não sabe como proceder. Diante disso, como eu já falei, a unidade da família, da saúde da família, ela serve como ela não tem a estrutura, mas ela tem a direção, né? Chegando lá, sendo detectado, como é que a gente pode perceber que o nosso familiar está com esse problema? Pela mudança de comportamento. Muitas vezes o familiar, uma família da gente, eu vou falar do meu esposo, né? Ele é uma pessoa muito dinâmica, muito sorridente, muito acolhedor, gosta de falar, alegre, contente. Então ele começou a mudar o comportamento, se isolar, ficar mais deprimido, conversar pouco. Então isso foi um ponto-chave, né, para reconhecer. Então, a partir daí, quando ele veio ter o surto, o que foi feito foi eu não conhecia a reforma, na realidade eu não conhecia a reforma psiquiátrica, mas eu acredito que foi uma direção mesmo de Deus que me levou a fazer de acordo com a reforma. Eu tinha ouvido muito falar de tratamentos subhumanos em hospitais e manicômios assim. E nesse sentido nós ligamos para o SAMU, né? No caso do surto, a gente ligou para o SAMU e foi encaminhado para o PASME. Eles me perguntaram, você quer, para qual hospital que você quer que a gente leve? O Juliano ou o PASME? Eu fiz o que é o PASME? É um hospital de urgência e emergência. Então eu disse, eu vou querer o PASME. Porque do PASME eu não tinha ouvido falar, mas tinha ouvido falar do Juliano. Uhum. Então esse foi o meu procedimento. Mas para as pessoas que estão em casa e vendo inicialmente a mudança de comportamento do seu familiar, eu aconselho que leve na unidade da saúde da família. Lá vai ser feito, né, os profissionais que lá estão são capacitados para ver qual é a demanda que ele vai ser atendido e encaminha justamente para o CAPS, né, que onde vai ser encontrado psicólogos, psiquiátricos,
o que ele precisar está lá, o CAPS está para atender. Muito bem. Pergunta de estúdio, pastor André. Leda, fala pra gente sobre a importância das atividades terapêuticas. É importante o paciente participar? E que tipo de terapia são essas? É muito importante, sim, porque assim, só a medicamentosa não vai resolver, né? Então, a terapia, ela é muito importante e nas atividades terapêuticas, pois a pessoa com essa condição de adoecimento, ela pode se isolar e ter dificuldade de se socializar e conversar, né? Dizer o que sente, ficar confuso com o que está acontecendo ali consigo naquele momento, que são muito importantes para auxiliar no processo aí da descoberta do próprio indivíduo, que agora tem que lidar com esse sentimento de angústia e também o estigma, né, que é passado para ele, imposto para ele diante da sociedade, que é o preconceito. E essas terapias são oficinas de arte, grupos operativos, como atividades de dança, tocar instrumentos. Entendi. Francisco, WhatsApp. Quando uma pessoa busca ajuda em uma unidade de saúde e não tem um atendimento satisfatório, como proceder? Então, quando uma pessoa busca um atendimento, né? Então, do atendimento satisfatório de que sentido? Como proceder? Ficou muito vago, né? Então, mas vamos tentar responder um pouco aí. Bem, o serviço CAPS ele está preparado para atender demandas de usuários em sofrimento mental e em diversas situações, inclusive no momento da crise. Contando aí com o serviço de 24 horas, intensivo e semi-intensivo, como a gente já havia falado. As pessoas que recebem esse atendimento não são desvinculadas do serviço sem acompanhamento multiprofissional. Um dos objetivos da reforma é justamente essa, né? É que tenha esse acompanhamento psiquiátrico e tenha justamente para pontuar que essas pessoas em sofrimento mental tenham total condições de conviver em sociedade. Eu acho que eu entendi mais ou menos a pergunta dela. A gente busca levar as pessoas para o CAPS justamente para isso, para que venha a ressocialização, para que venha ter um atendimento, mas que também não tire ele, exclua do seu, da sua família. Entendi. Muito bem. Vamos aqui então, Francisco, a última pergunta e ela veio exatamente pelo WhatsApp. Boa tarde, meu nome é Rízia. Leda, já que você tem conhecimento da causa, poderia nos dizer como identificar uma pessoa que precisa de atendimento psiquiátrico logo no início da doença? A principal forma de analisar o comportamento da pessoa é uma pessoa mais próxima, que é um familiar, né? A observar as mudanças desse comportamento. Uma pessoa que é muito alegre e comunicativa, de repente se isola, com certeza já é um diferencial. Então, a mudança do comportamento. E quem pode olhar e saber melhor do que isso, senão a família? Então, com certeza, a mudança de comportamento. No caso do marido, a esposa. Exato. No caso da esposa, o marido, a mãe dos filhos, quer dizer, a família sabe quem é quem. Isso. Então, isso é um dos pontos, viu, Bispo? Principal da reforma. É que a família é ajudar o convívio familiar. Se as pessoas entendessem bem o que a reforma psiquiátrica trouxe de bom para a saúde mental, elas iam se juntar mais na nossa luta, porque assim, principalmente para quem precisa, né? Muito fazer. Eu digo assim porque assim a reinserção social, a família é peça fundamental nisso, né? Então, se as pessoas entenderem bem a reforma psiquiátrica e tiverem alguma dúvida, a gente pode passar informação, a gente pode passar o nosso canal também, informar mais. Posso passar meu telefone, que a gente está ali para isso mesmo. Eu, como familiar, eu posso falar o que vivenciei, o conhecimento que tenho, como aprendi vivenciando aquilo. Então, vamos aproveitar, já vamos passar os canais, os telefones, para onde o familiar possa ligar. Fica à vontade, pode passar. Bem, assim, na questão do atendimento é aquilo que eu falei, né? Inicialmente, né, a unidade básica da família, lá tem os profissionais que podem atender e ver realmente a necessidade, se é necessário, né? Sendo necessário, é encaminhado ao CAPS, certo? E no caso de surtos, é encaminhado para o PASME, né? Que lá é o hospital de referência, é um hospital substitutivo, é o que mais se adequa dentro da reforma aqui dentro de João Pessoa, é o PASME, é um hospital de referência.
Para quem não conhece, o PASM fica ali anexo ao Trauminha, que é um setor de psiquiatria, certo? E assim, esse é o primeiro procedimento. Temos o CAPS 3, no caso de transtornos, né? E o AD, que é álcool e drogas. Então, temos também o infantil, para quem, alguma mãe que está passando um problema com filho, adolescente ou criança mesmo, o infantil também, que fica ali próximo a Parque, a Rua da Câmara, né, que é mais conhecido como a Bica. Isso. Então é isso aí, bispo. Então, agora uma coisa que você colocou aí, se as pessoas entendessem a reforma psiquiátrica e abraçassem essa causa. Eu vejo o seguinte, eu, por exemplo, a gente está tendo esse primeiro contato, esse primeiro bate-papo aqui, e fora isso eu não ouvi isso de canto nenhum. Eu acho que falta também, em certos temas, em certos assuntos, a publicidade, a divulgação, que quase não se tem. Então, quero deixar aqui abertas as portas, quando você quiser voltar, falar um pouco mais sobre o tema, sobre o assunto, pode contar com a gente. Pode contar aqui com Boa Tarde, Amigos. Você gostaria de colocar alguma coisa para a gente finalizar aqui a nossa programação? Sim, eu quero registrar aqui a presença do meu esposo, José Gomes, né? Eu costumo dizer que eu e ele somos um. Eu, meu esposo, meus filhos, né? Sobre a questão do preconceito, que é uma coisa que, como familiar, estou à luta, à frente da luta, né? Estarei tomando posse também como presidente, por enquanto sou presidente, candidata à presidência da associação. É um dos pontos chaves que eu quero bater, é o preconceito, bispo, que é o que traz também sofrimento para o familiar, para nossos filhos, né? A gente quer combater isso. E quero registrar também a minha amiga aqui, a Débora Camelo Alves, que é uma que veio juntar e entender, ela está começando a entender a causa, tá certo? E ela disse que sempre pedia a Deus uma oportunidade que chegou no momento certo, então ela está aqui nos apoiando também, é uma amiga nossa que abraçou a causa também. Então eu quero agradecer a todos, certo? E é isso, e agradecer também a oportunidade de poder explicar, como eu já disse, né? O CAPS é necessário que a gente divulgue mais, que a gente mostre, porque tem muitas pessoas, muitas famílias, muitos familiares que ainda não conhecem, está passando por o mesmo processo que eu passei, que minha família passou. Então, como eu já disse, quando estávamos à deriva, encontramos esse apoio e eu quero focar nisso, com o canal Juro que Posso, com a associação. É isso aí, bispo. E eu só tenho mesmo que agradecer a oportunidade e mandar um alô lá para o pessoal lá do CAPS, viu? Que está todo mundo na sintonia, a gente mobilizou os CAPS para ouvir esse programa de extrema importância, tá certo? Amigos, né? Boa tarde, amigos. Boa tarde, amigos. Então, com certeza vai ser amigo da nossa causa também. A gente só tem que agradecer aí a oportunidade de poder levar o conhecimento dessa causa e desse tratamento humanizado que é o CAPS, é o RAPS.